Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Para a nossa reflexão, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Observemos aqui, irmãos e irmãs, esse período de preparo de Jesus se deu após o seu batismo. Quando João Batista o batizou, Jesus em seguida foi levado pelo Espírito ao deserto e lá ele foi tentado pelo maligno, pelo inimigo de Deus. Jesus se preparou para que ele pudesse, durante 40 dias e 40 noites, se preparar. E diz aqui na palavra que após 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Teve fome. Não teve sede. O texto não diz que Jesus teve sede, apenas fome. Porque desses 40 dias, Jesus, ele jejuou de alimentos sólidos, mas ele não poderia deixar de ingerir água. Se ele ficasse tanto tempo assim sem água, ele morreria de desidratação. Região desértica, calor, suor, transpiração, perda de líquidos. Jesus não poderia jejuar também de água nesses 40 dias e 40 noites. Assim, ao findar desses 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, e é natural. Nós sabemos muito bem o que é fome, quando depois de um período de horas, nós sentimos o nosso corpo precisando de alimento, o estômago começa a roncar, a fraqueza surge, sentimos debilidade, mal-estar, incômodo, devido à fraqueza, e aí nós precisamos nos alimentar, claro que com uma refeição saudável. E aqui Jesus se preparando. Após 40 dias, ele teve fome, não teve sede, porque ele precisava ingerir água durante esse período. E após esses 40 dias e 40 noites, o inimigo veio para tentá-lo. Conhecemos muito bem a história. Uma das tentações foi oferecer a oportunidade de Jesus de ter pão para comer. Era o que ele mais precisava no momento, era alimento, para repor suas forças, para recompô-lo. Porém, Jesus não aceitou essa tentação e venceu o maligno. Venceu o inimigo de Deus, porque ele foi fiel. Ele disse, a própria palavra de Deus, ele precisava do pão de Deus, pão espiritual. Porque nem só de pão o ser humano. Conhecemos muito bem a história. E após Jesus ter vencido o maligno, observamos no versículo 11 o seguinte: com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. E qual foi o papel dos anjos aqui? Como foi essa ação de servirem a Jesus? Primeiro, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E ao final desse combate, em que Jesus venceu o mal, Jesus estava debilitado fisicamente, porque ele estava como cada um de nós, em carne e osso. Ele estava debilitado porque depois de 40 dias e 40 noites
sem se alimentar, estava com seu corpo enfraquecido, debilitado fisicamente. Só estava ingerindo água, mas não alimento. Imaginemos então que esses anjos vieram para servir a Jesus, proporcionando o que ele precisava. Primeiro, alimento. Jesus precisava se alimentar para se recompor desse período. Ele precisava se recompor desse período em que seu corpo estava debilitado. E ele precisou também dos anjos para que ele fosse reconduzido a outro local. Observamos assim Jesus investindo no momento de oração e jejum. O que é que Jesus ficou fazendo durante esses 40 dias, 40 noites? Com certeza, tendo uma vida de oração e, claro, de jejum. Jesus mostra, sim, para nós a necessidade de orar e jejuar. E observamos aqui que o jejum que Jesus participou nesse momento não era o jejum integral, total, da água e de alimentos sólidos. Ele só se privou, nesse período, de alimentos sólidos. Mas ele precisava de água para não ter problemas físicos, não morrer. O ser humano, depois de vários dias, ele pode passar muito mal, pode até morrer. E Jesus, ele se preparou num período de oração e jejum. Irmãos e irmãs, faz parte da prática da Igreja Terrena de Jesus investir na oração e no jejum. E quem já participou de períodos assim, de oração e jejum, sabemos o quanto é importante para nós. O fundador do metodismo, John Wesley, ele tinha uma vida de oração e de jejum. E isso ele passou para o metodismo, para os metodistas de sua época, e se tornou herança do metodismo mundial, da qual nós fazemos parte. E algo interessante que John Wesley fazia era jejuar com metodistas naquela época, todas as quartas e sextas-feiras, até às 3 horas da tarde. Por quê? Quarta-feira, em lembrança da traição de que ele foi vítima. E sexta-feira, o dia em que ele foi crucificado, martirizado. E 3 horas da tarde foi o momento em que ele morreu na cruz, rendeu o Espírito, para ao terceiro dia ele ressurgir em carne e osso. Jesus buscou ensinar para os seus discípulos a importância da oração e jejum. E observamos aqui que Jesus, ele honrou o que ele ensinou e nos deixou como herança para que nós possamos orar e jejuar. Entretanto, há casos e há casos de pessoas que, devido à idade, por tomarem medicamentos ou por outros motivos, não poderem jejuar com a ausência de água e alimentos. Porém, quem pode jejuar, que o faça com alegria, confiança e fé. Mas não jejue como se fosse um sacrifício, porque a palavra de Deus diz que ele quer misericórdia e não sacrifício. Podendo fazê-lo, irmãos e irmãs, vivamos esse período de oração e jejum, nos preparando para a obra do Senhor, porque Deus conta com cada um de nós, com cada uma, e faz parte da nossa história, da nossa identidade. Temos momentos em que oramos e jejuamos. Que Deus abençoe minhas irmãs, meus irmãos, pelo que observamos aqui na palavra do Senhor, de que Jesus, ele se preparou
para dar início ao seu ministério terreno de apregoar as boas novas da salvação. Ele se preparou. Após o batismo, ele participou de um momento de jejum, 40 dias e 40 noites. E após esse período, teve fome, foi tentado pelo diabo, resistiu, o venceu, e em sua debilidade física, os anjos o serviram. Que Deus abençoe. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse momento, onde podemos aprender algo mais da Tua santa palavra. E assim, Senhor Deus, esteja agindo em nós e através de nós, para que possamos, com alegria, confiança e fé, participarmos, Senhor Deus, da oração, participarmos do jejum. Se conosco. Te pedimos e te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.